Meu nome é Cristina Ota e esse é o método que identifica qualquer abuso sexual sofrido por criança e adolescente por meio do desenho. Qualquer desenho, sem induzir, sem sugerir nada, sem precisar mencionar o abuso, como isso pode ser verdade? Como eu posso garantir isso para vocês? Eu vou dizer para você que depois de mais de 500 casos atendidos com essa técnica, eu posso afirmar que ela funciona. E desses 500 casos, 203 foram identificados por mim e confirmados pelos órgãos de proteção à criança e ao adolescente e, inclusive, médicos do Instituto Médico Legal. São muitos casos, muitas famílias e crianças envolvidas. E, de alguma forma, eu quero demonstrar para vocês o quanto essa técnica ela é eficaz. E aí eu tenho aqui o áudio de um responsável por uma paciente minha, falando como o desenho, como a análise do desenho da sua filha foi fundamental no processo de identificação do abuso sexual. E, Cristina, eu queria relatar um pouquinho de como foi a experiência, quando você me apresentou os desenhos da Agatha, que é utilizado assim para você estudar, o acontecimento, como ela tá. E realmente, assim, no dia que eu vi os desenhos que a fez, você me apresentou, a gente fica meio chocado, né? A gente consegue ver a expressão da criança, os sentimentos. Então, eu fiquei muito, muito chocado mesmo. Foi uma coisa que me deixou muito, muito triste. Passei por muitos momentos, de dificuldade, até porque a situação é muito complicada para mim, porque como se trata de um caso interno, assim, dentro de casa, meu próprio pai e minha própria filha, então realmente eu me senti muito, muito desamparado, com a atitude que nós descobrimos através do estudo, que você teve com a... Tá ajudando muito mesmo no desenvolvimento dela, para a gente entender as trocas de personalidade, Então a gente tá aprendendo a lidar com isso, E cada sessão a gente vê que tem uma evolução, ela vai se aproximando mais da gente, Porque a gente não entendia muito, o fato dela se isolar mais no quarto, não querer participar das coisas. Então, graças a Deus, com o acompanhamento que você vem tendo com ela, está proporcionando assim, um entendimento, ela vai se abrindo mais, e graças a Deus tem melhorado bastante, Cada sessão a gente sente a melhoria, sente que ela tá mais, ela se alegra mais, ela gosta de estar aí com você, Ela se sente bem. Então, eu agradeço, assim, de coração, todo esse processo que nós estamos passando juntos. E qualquer coisa eu estou à disposição também que precisar. Esse caso foi muito difícil para mim, pessoalmente. Porque casos como esse, a aceitação, num primeiro momento, é muito difícil. Principalmente quando o abusador é um parente próximo, é sempre mais complexo. E olha que eu já lido com isso há 10 anos. E tudo começou lá em 2009, em uma das cidades assim maiores que tem aqui no Distrito Federal. Então eu estava trabalhando na maior favela da América Latina, o Sol Nascente. Então já fazia alguns anos, bons anos que eu tinha me formado, e você vê na faculdade algumas situações relacionadas à escola, ao convívio, como é que vai ser o nosso trabalho quando a gente vai para aquela prática, vai para o nosso dia a dia ali em sala de aula.
Só que quando eu cheguei na escola, eu me deparei com uma situação muito mais difícil do que aquela que a gente já tinha participado e visto em fóruns, em debates. Então, você chegar num local de muita vulnerabilidade e você olhar para aquelas crianças e perceber que algo ia mal e você não ter, naquele momento, nada que pudesse amenizar, que pudesse ajudar aquelas crianças, mexeu muito comigo. Aquilo me incomodava todos os dias. Eu ia para casa e eu não tirava o pensamento daquele local. E eu fui pesquisar. E eu descobri um curso de leitura e interpretação do desenho. Eu não tinha outra ferramenta. Eu falei, eu vou apostar nessa ferramenta. E eu fui fazer o curso e foi, assim, um divisor de águas na minha carreira. A partir do primeiro contato que eu tive com a técnica, aquilo nasceu em mim uma esperança de poder ajudar aquelas crianças. São muitas situações de vulnerabilidade e o desenho, ele me permitiu fazer esse trabalho sem expor as crianças novamente àquele momento de dor. E a gente sabe que nessas áreas vulneráveis a gente tem muitos problemas familiares e que os abusos acontecem, em 99% dos casos, dentro das famílias. E a gente vê isso todos os dias nos noticiários, tema de reportagens, sempre está aí alguém falando sobre a questão do abuso. Então, naquele momento que eu estava naquela cidade, eu pude ajudar muitas crianças. E eu pude ajudar os meus colegas que não tiveram a possibilidade de fazer, não tiveram uma sensibilidade maior. Eles estavam agindo de forma inadequada com as crianças, mas não por culpa deles. Então, depois da realização do meu curso, eu pude perceber que muitas crianças abusadas, elas tinham um comportamento inadequado e eram repreendidas, julgadas e punidas pelos próprios professores. E isso começou a me incomodar profundamente. E quando eu fui perceber, eu já estava ensinando essa técnica para muitas pessoas. Só que era assim, no corredor, na sala dos professores, alguém me chamava na sala, e não estava uma coisa formalizada. Tudo começou a tomar uma proporção muito grande. Foi quando eu resolvi ministrar o curso de leitura e interpretação do desenho para a identificação do abuso sexual. E com a pandemia, migramos aqui para um online, o que me trouxe hoje aqui e criou a possibilidade de falar com você que talvez nunca tivesse essa oportunidade sem que eu estivesse na internet. E é por isso que eu quero aproveitar e deixar para você algo que eu queria que alguém tivesse me dito há anos atrás. E isso, independente se você vai ou não embarcar nessa luta contra o abuso sexual comigo. Isso é fundamental para qualquer profissional que lida com crianças e adolescentes. O que você precisa observar no comportamento delas para identificar o abuso sexual e filtrar quais delas você precisa analisar o desenho e quais não é necessário. Mas antes de te dizer o que você deve fazer, eu vou te dizer o que você não deve fazer. Primeiro, julgar a criança única e exclusivamente pelo seu comportamento. A criança que sofre um abuso, ela pode ter uma sexualidade exacerbada. O que é isso? Mostrar a sua genitália, tentar agarrar os coleguinhas, beijar, ficar muito rebelde, não obedecer comandos. Ela muda o seu comportamento. É só a questão do comportamento? É só a rebeldia? Não. Mas hoje, especificamente, eu quero falar dessa rebeldia. Por qual motivo?
elas são punidas, elas são julgadas. Na hora do intervalo, a professora não leva para o parquinho porque você não se comportou. Então, com isso, eu estou tirando a possibilidade daquela criança de verbalizar a dor que ela sente. Cada punição que o professor ou qualquer outra pessoa, né, fala para a criança, faz com essa criança, faz com que ela se sinta muito mais triste e pode sim potencializar esse comportamento. Segundo lugar, julgar a família no ambiente escolar. A criança, ela tem uma audição de longo alcance. Se ela escuta a professora ou outras pessoas falarem que a família não é boa, que a família não põe limites, não educa, aquilo só faz com que ela se sinta muito mais culpada. E mesmo que você tenha a certeza, por outros meios, de que essa criança foi abusada, o terceiro ponto, jamais pedir para essa criança falar sobre o abuso, porque você vai levá-la a reviver toda a dor, toda a violência que ela sofreu. Então, hoje, vocês estão tendo a oportunidade de ter essas dicas de o que não se deve fazer em relação ao comportamento de uma criança. E agora que nós falamos sobre o que não deve ser feito, eu vou falar agora o passo a passo de como nós devemos fazer a abordagem com essa criança com suspeita de abuso sexual. Então, esse passo a passo eu utilizo nos meus atendimentos. A criança chega, ou se eu tiver que ir a uma escola, eu sigo esse passo a passo e ele tem um resultado eficaz. Então, observar e perceber. Observar é algo amplo e perceber nós vamos para os detalhes. Detalhes que estão ali nos chamando a atenção. Número 2, criar um vínculo de credibilidade. Quando eu crio esse vínculo, eu tenho que ser sincera, eu tenho que olhar para essa criança com um olhar afetuoso, né? Ser natural. Então, eu não vou tratar essa criança de maneira diferente. Eu preciso acolher, como eu acolho todas as crianças. Então, como ser natural com essa criança? Se eu faço trabalhos em grupo, se eu atendo uma comunidade, eu vou inserir essa criança em tudo que eu estou fazendo, porque isso vai me facilitar conhecer um pouco mais sobre essa criança. Analisar o desenho isoladamente. Por que eu devo fazer isso? Porque se eu estou trabalhando com um grupo de crianças, eu vou pedir para que todas desenhem ao mesmo tempo. Dessa maneira, eu não vou colocar aquela criança em evidência. Então, ela vai estar inserida dentro desse contexto, todos vão fazer um desenho coletivo. Depois, eu vou passar para a interpretação desse desenho conforme os ensinamentos das 3 aulas que eu ministrei a semana passada. Por que eu devo fazer isso? Porque aí eu vou ter a possibilidade de validar ou descartar a hipótese do abuso. Perfeito. Validei a hipótese. Realmente a criança sofreu um abuso. Nós vamos iniciar um processo de denúncia. Cristina, a gente tem que fazer isso? Temos obrigação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê isso aí, é nosso dever. Então, nós vamos preparar um relatório que será ensinado passo a passo na formação que está com as inscrições abertas. Então, nesse curso, vocês vão ter a possibilidade de aprender comigo como se faz um relatório sobre o abuso sexual. Depois de tudo isso, a gente vai entrar em contato com o Conselho Tutelar por meio dos gestores do local de ensino. Então, eu, professora, você ou qualquer outro profissional, nós precisamos fazer tudo isso, mas existe uma hierarquia e esse gestor é que vai fazer a ponte com o Conselho Tutelar. Pessoal,
se vocês estão comigo aqui até agora, eu tenho certeza que vocês já compreenderam a capacidade dessa ferramenta de salvar um número muito grande de crianças do abuso sexual. E eu poderia falar horas e horas e horas sobre esse assunto, mas isso não é possível, né? Manter esse nível de qualidade aqui na disponibilização desse conteúdo gratuito. E é por isso que eu criei uma formação especial para quem quer se aprofundar mais nessa técnica. E agora eu vou explicar melhor o que faz parte do meu compromisso com você de entrega nessa formação. Serão 8 aulas, que vai ter uma variação entre 1h30 a 2 horas. E nessas aulas nós vamos nos aprofundar, nós vamos estudar todas as possibilidades do desenho. Claro que nós vamos ter uma fundamentação teórica, um embasamento bem fortalecido, você vai ter condições de fazer essa leitura e essa interpretação, porque você vai ter acesso a essa fundamentação teórica. Nós vamos falar do comportamento das crianças abusadas, que nem sempre eles serão expressados assim de forma que nós possamos compreender. Qual é a questão que está em ponto? Nós temos alguns profissionais que têm mais facilidade. Então, o professor, por passar 5 horas do seu dia com aquela criança, ele conhece o perfil, ele conhece o comportamento da criança. Mas esse curso ele não é especificamente só para pedagogos, professores, mas para todos os profissionais que estão nesse engajamento de trabalhar em defesa da criança, principalmente das crianças abusadas sexualmente. Então, o que acontece? Quando eu conheço a criança, eu tenho mais facilidade de criar um momento propício para aplicar o desenho. Se você é um profissional como eu, que atende em consultório, que trabalha numa ONG, numa associação ou numa comunidade, nem sempre você vai ter essa intimidade, essa amizade com essa criança. Então, o grande benefício desse curso é que eu vou estar orientando vocês qual a melhor forma de abordar a criança. Porque se ela vem para o consultório, para a associação, para a ONG, a família não diz claramente como vai ser esse atendimento. Então, nós, enquanto profissionais, nós temos que criar um ambiente propício, nós temos que conversar, nós temos que brincar, nós temos que jogar, até chegar o momento de solicitar à criança que ela faça um desenho. E aí é que é a transição que a gente precisa saber fazer. Depois que você conquistou, que você conversou, que você sentiu que essa criança ela está mais à vontade, o nível de ansiedade caiu, você pode solicitar que ela faça um desenho. Eu sempre digo o seguinte: vamos fazer um desenho? Eu vou fazer o meu e você vai fazer o seu. Mas o que a gente pode desenhar? Nós podemos desenhar o nosso sentimento. O que vai aqui no nosso coração, aquilo que traz alegria, aquilo que nos deixa triste, alguma coisa que está, assim, apertando o nosso coração. Então, a gente precisa ter uma linguagem apropriada, porque para a criança é um contexto, para o adolescente é outro. O adolescente você vai ter que direcionar um bate-papo diferente. Quais as preferências, o que ele está curtindo. Se você hoje está atendendo, por exemplo, pré-adolescente, 10 e 11 anos, você tem que ter interação com essas bandas coreanas. Se você atende meninos, você tem que estar ligado nos jogos eletrônicos, com quem que eles estão jogando. E é a partir da preferência lúdica das crianças e dos adolescentes é que nós vamos conseguir solicitar o que nós estamos querendo, que é o desenho. E é um desenho livre. Por esse motivo é que eu peço para desenhar o sentimento. Qual o seu sentimento hoje? Esse sentimento de hoje ele pode estar relacionado a algo que aconteceu há muito tempo, a algo que aconteceu a semana passada ou a algo que aconteceu ontem.
Então, a gente deixa uma possibilidade para crianças e adolescentes, né, colocarem ali essa expressão. E é claro que, diante desse desenho, dessa expressão, nós vamos perceber a vulnerabilidade, nós vamos perceber a angústia, o nível de tristeza, tudo isso o desenho nos possibilita. Então, todos os profissionais que estiverem aqui, né, fazendo o curso, vocês serão contemplados com as orientações. O mais delicado é saber como solicitar que a criança faça o desenho. Para isso, nós vamos usar a nossa criatividade, a nossa afetividade, a nossa capacidade de estabelecer um vínculo que seja produtivo, um vínculo que seja verdadeiro, que a criança entenda que naquela sua postura existe uma verdade e que ela se sinta acolhida. Então, tudo isso vai ser aplicado na prática, exemplificando nas técnicas essas formas de abordagem. Como tudo isso vai acontecer? Então, nós teremos aulas todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, começando 21/10/2020. E aí vocês me perguntam, por que tudo isso é bom? Nós decidimos fazer aulas semanais para que vocês tenham mais tempo para compreender as informações aprendidas, para colocar em prática e tirar as dúvidas comigo. E, além disso, vocês terão material para aprofundamento. Então, vocês vão estar recebendo artigos, dicas de livro, filmes para a complementação do conteúdo ensinado. Então, lembrando, nós vamos ter aproximadamente 1h30, 2 horas de aula, ao vivo, 100% online. E vocês ainda vão ter esse material de aprofundamento. Para cada aula, vocês vão receber artigos, em algumas indicação de livro, em outras indicação de filme. Isso vai complementar o conteúdo ensinado. Lembrando que as nossas aulas serão todas ao vivo. Mas por que ao vivo? Porque facilita responder as perguntas, repetir explicações que algum aluno não tenha compreendido, que não tenha ficado claro, maior interação com os alunos. E apesar disso, para quem não puder estar ao vivo, as aulas serão gravadas e disponibilizadas na nossa área de membros. E nós ainda teremos uma equipe de suporte para responder as perguntas. Então, não se preocupem, a qualidade será a mesma. O que traz uma oportunidade de quem não puder assistir ao vivo, ter esse suporte, e quem quiser assistir novamente também poderá fazê-lo. É importante também, todas as nossas aulas dessa turma ficarão disponíveis até janeiro de 2023. Então, você tem tempo de sobra para aprender a aplicar as técnicas aprendidas. Mas lembre bem, aqui você não está comprando uma consultoria pessoal comigo. Nós temos uma equipe que está à sua disposição para tirar as dúvidas e sempre te ajudar naquilo que for relacionado aos conteúdos. Mas já prevendo uma necessidade de uma ajuda mais personalizada, para você que deseja se destacar no mercado de trabalho e ter uma segurança maior na aplicação dessa técnica no seu dia a dia, foi que nós disponibilizamos apenas para essa turma uma super surpresa. Um desconto de 50% no pacote de supervisão comigo. Para quem eu indico essa supervisão? Para você, profissional que quer se destacar, que quer ser valorizado. Eu vou dizer, com base na minha própria experiência, você poder ajudar essas crianças e essas famílias dessa forma não tem preço. E hoje eu sei disso,
Os pais também sabem disso. Por isso, todos os investimentos que eu fiz nessa área já me retornaram algumas vezes mais do que eu mesma investi. Então vocês podem me perguntar assim, Cristina, como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo encaixar isso no meu dia a dia, eu tenho dúvidas de como aplicar a técnica. Primeiro, eu tenho dúvida de como abordar a criança. Será que isso tudo é para mim? Será que realmente eu consigo aprender e aplicar essa técnica? Então, se você está pensando assim, foi para você que eu criei esse bônus. Então, você terá 40 minutos online de consultoria comigo, cara a cara, eu e você, tirando as suas dúvidas, um atendimento diferenciado para você, mas para os primeiros 50 inscritos no curso. E se você está em dúvida, seja um dos primeiros 50 a se inscrever, porque eu vou poder te ajudar a encaixar todas essas técnicas no seu dia a dia, na sua profissão, e você vai ser referência nesse trabalho. Depois de tudo isso, será que precisa de mais bônus? Eu vou ser bem boazinha com vocês, porque é o nosso primeiro curso online. Ok? Alguns alunos, bem atentos, já repararam que essa técnica não se aplica apenas às crianças. Nós temos alguns adultos que se encontram presos emocionalmente no passado e que também expressam toda essa dor nos desenhos. Tá, Cristina, depois de tudo isso, quais são os bônus? Número 1. Guia prático para abordar e interpretar desenhos adultos. Número 2, uma aula exclusiva sobre a abordagem de adultos e a interpretação dos seus desenhos. E vocês não imaginam o potencial terapêutico e financeiro que isso me trouxe e que pode trazer para você também. E agora chega, né? Eu vou embora. Se isso não foi o suficiente, eu não sei mais o que fazer. Brincadeira, eu sei sim. Eu vou dar um bônus, né? Como bônus, uma palestra completa explicando passo a passo de como eu me tornei uma profissional diferenciada no mercado de trabalho. Então, nessa palestra, eu quero falar para vocês como se destacar, como fazer a diferença no local que você trabalha, como se tornar referência na avaliação, na interpretação de desenho das crianças abusadas sexualmente. E tudo isso é para mostrar que esses resultados que são positivos para mim podem ser positivos para vocês também. Por quê? Porque eu estou compromissada com a transformação da carreira de vocês. Essa caminhada não é fácil. A responsabilidade de educar, cuidar e proteger nossas crianças nunca foi e nunca vai ser uma tarefa fácil. Como profissional, eu sinto isso todos os dias na pele. E sei que vocês também. E foi por isso que eu trouxe essa formação para vocês. Ela dividiu a minha carreira, antes e depois da interpretação do desenho. Essa formação vai custar um investimento de apenas R$ 297, mas só até o dia 14 de outubro, quando vamos fechar as inscrições. E aí nós não temos data prevista para reabertura. Eu posso te garantir que você não corre risco nenhum de fazer essa formação comigo. Como eu posso te afirmar isso com tanta certeza? Porque eu vou te dar 15 dias de garantia incondicional. Mas, Cristina, o que significa isso? Significa que você
por qualquer motivo, nos primeiros 15 dias, entender que esse curso não é para você, nós vamos te devolver 100% do seu investimento, 100% do seu dinheiro, sem perguntas, sem nada. O dinheiro de volta no seu cartão de crédito e pronto. Basta nos enviar um e-mail. Se depois de tudo isso você ainda estiver com dúvidas, fique tranquilo, tudo bem. Espere o seu momento. Quando você estiver preparado, você pode buscar essa formação. Mas não se esquece, eu me comprometo a nunca mais fazer uma oferta como essa. Lembrando que nós temos o nosso suporte via WhatsApp, é só clicar no ícone aqui no canto da página que vamos te ajudar. Outra coisa muito importante, as inscrições ficarão abertas somente até o dia 14 de outubro. Portanto, não percam a oportunidade, tá certo? Meninos e meninas, um beijo e eu espero vocês com muita alegria no dia 21/10.